Somente o verso de número 3. Viemos adorar. Estou aqui debaixo da bênção dos meus pastores presidentes, do meu esposo, pastor Adriano. Amém, irmãos? Neemias 6, verso de número 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer. Porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Podeis assentar, adorando ao nome santo do Senhor nessa noite, porque Ele está aqui nessa noite. Irmãos, antes de eu entrar no texto, eu vou falar algo que eu vivi esses últimos meses, e que aumenta e faz nos edificar a nossa fé cada dia mais. Os irmãos aqui sabem, que há 5 anos atrás eu retirei o meu ovário direito porque eu estava com um tumor no meu ovário direito. E ano passado, no mês de setembro, eu fui refazer alguns exames de costume que a gente precisa refazer, e em um dos exames deu uma alteração. E a enfermeira pediu para mim ir lá que ela iria me explicar. E ela me explicou que tinha dado uma alteração nas células cancerígenas, novamente no meu organismo. E eu entrei em contato com a médica que fez a minha cirurgia e ela marcou uma consulta para mim. Isso eu entrei em contato com ela em outubro, mas ela só poderia me atender agora em fevereiro. Aí eu falei, vamos lá. E fui refazer alguns outros exames e constatou várias alterações, tanto no ovário, no colo do útero, no útero, várias alterações. E uma delas era provável que eu tivesse com câncer no colo do útero. E refiz alguns exames, a médica me pediu uma biópsia, e na biópsia saiu o resultado que eu estava com NIC1, um grau baixíssimo de um câncer no colo do útero. E eu fui no médico quinta-feira passada, e eu até falei, a pastora Edith tinha me mandado a data, e eu falei, pastora, dia 19 não dá, porque eu tenho uma consulta. E eu cheguei lá e eles marcaram uma outra consulta para ontem também. Quando foi quinta, eu cheguei lá e o médico foi me explicar. Ele falou, Vaneide, nós vamos precisar investigar mais profundo o seu útero e o seu ovário, porque tem uma camada muito grossa no seu ovário. Eles chamam de esterogênio espaçoso. É uma camada de uma ademoniose que cresce para dentro do útero e que pode se tornar um câncer se não for cuidado. E no colo do útero deu essa alteração das células cancerígenas. Foi achado, como eles dizem, um vírus no colo do útero do câncer. E ele me encaminhou para um outro especialista nessa área, que foi ontem. Aí a gente já fica preocupado, você já fica nervoso, você já passou por esse processo todo. E quando eu cheguei ontem no hospital, ele começou a olhar os meus exames, ele falou, quem foi que te transferiu para cá? Eu falei, foi o doutor Amário, o médico que me atendeu da outra vez. Ele falou, deixa eu só te explicar uma coisa aqui. Realmente deu uma alteração no seu colo do útero. Aí quando ele olhou para mim e falou, mas você não precisa se preocupar. Aí eu entendi, Deus, Ele sempre testa a gente para ver até onde está a nossa fé. Se a gente vai nos desesperar. Aí eu lembrei, quando eu fui ver o texto, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Só que às vezes quando a gente vê a enfermidade chegando, a gente acha que vai ter que extasiar a obra. Só que aí é hora da gente responder, estou fazendo uma grande obra. E mesmo que a enfermidade venha, eu não posso parar. Eu não posso descer. Eu preciso continuar. E ele virou para mim e falou, olha, Vaneide, foi achado sim um vírus no colo do útero, mas você pode ficar despreocupado. É o NIC1. É uma malignidade fora do comum, não tem malignidade aqui. Você vai precisar fazer um acompanhamento conosco a cada 6 meses, mas você não precisa se preocupar. É algo que o seu próprio organismo expulsa. Então você vai continuar fazendo o acompanhamento sem se preocupar com nada. Aí eu comecei a entender, a enfermidade poderia ter vindo, mas a obra ela não ia parar. O chamado do Senhor ela não ia parar. Então não importa a dificuldade que você esteja passando, a obra do Senhor ela não pode parar. E esse texto, irmão, a história de Neemias. Neemias recebe a notícia, o irmão dele, Anani, traz uma notícia que os muros de Jerusalém estão destruídos. As portas de Jerusalém estão destruídas. Eu vou ler algo que está especificado na minha Bíblia, que me chamou muita atenção. Que vai dizer, Neemias se apresentou de uma forma voluntária ao Senhor,
da obra e usou a influência da sua posição como copeiro do imperador daquela época para obter os favores do rei da Pérsia. O que me chamou a atenção nesse texto é porque Neemias se apresenta voluntariamente. Ninguém mandou Neemias ir, ninguém obrigou Neemias a ir, ele apenas ficou sabendo como estavam os muros de Jerusalém, e ele sente a dor daquele lugar, ele sente o que aquele povo está sentindo, então ele age voluntariamente para ir reconstruir aqueles muros. Ele age com o coração, porque ele vê que a obra precisa dele. Nós precisamos agir com o coração e entender que a obra do Senhor precisa da gente. E continuando aqui, ele fala: ao encontrar os opositores à obra, Neemias calou a boca deles, dizendo: o Deus dos céus, que nos fará essa palavra adequada, ele nos prosperará. E ele vira para os adversários e diz que ele está em uma grande obra e ele não pode parar. E como nós estamos hoje na obra do Senhor. O capítulo de número 6 aqui, Neemias, ele apresenta para poder, já finalizando, a obra que já está finalizando, quando Sambalate e Gesem vêm atrás de Neemias. Só que aqui o capítulo de número 6, a obra já está quase concluída. A obra não está mais em ruína. A obra já está chegando o tempo da honra. Aí vem Sambalate e Gesem para tentar tirar Neemias da obra que o Senhor colocou nas mãos dele. E na nossa vida, irmãos, não é diferente. Eles vêm com um convite para Neemias ir para um vale. Só que para eles era um convite inofensível, mas Neemias já sabia a intenção deles. A intenção deles era fazer com que a obra parasse. A intenção deles era fazer com que Neemias descesse, com que Neemias parasse, com que Neemias retrocedesse e fosse ao vale de Ono. Só que eles não sabiam que Neemias conhecia a Deus e que Neemias sabia da obra que ele estava fazendo naquele lugar. Eles não sabiam que Neemias temia um Deus e Neemias estava ali para concluir aquela obra, para terminar aquela obra. Então não deixe o inimigo tentar fazer você parar no meio do caminho. Nós precisamos terminar a obra. E continuando aqui, irmãos, ali esse convite desses dois opositores, vamos colocar assim, não era um convite de paz, não era um convite de amigos, não era um convite de alguém que queria continuar fazendo a obra, era um convite de alguém que queria fazer Neemias parar. E assim nós vamos continuando. O inimigo, ele não suporta ver os muros sendo levantados. Porque enquanto os muros estavam caídos, ninguém foi atrás de Neemias. Enquanto os muros estavam caídos, pastor Batista, ninguém foi ao encontro de Neemias. Mas quando o muro começa a conclusão, aí chegam os opositores, aí chegam os inimigos para tentar parar a construção do Senhor. Porque quando você decide levantar para orar, quando você decide tomar uma posição, é aí que os opositores vão vir. Quando você toma uma posição, é aí que eles vão tentar te fazer parar. As afrontas, as lutas, elas vêm quando nós estamos de pé. As afrontas e as lutas vêm quando a gente se levanta para fazer a obra do Senhor. Se você estiver extasiado, se você estiver parado, se você estiver prostrado, ninguém vai se levantar contra a sua vida, ninguém vai se levantar contra você, mas começa a se levantar para fazer a obra para ver, começa a ficar de pé para fazer a obra para ver como os opositores vai te atacar. Quem aqui vai jogar pedra em um pé de manga que não tenha manga?
Quem aqui vai jogar pedra em um pé de fruta que não contenha uma fruta para você comer? Ninguém vai se levantar contra a sua vida. Ninguém vai se levantar contra você se você estiver sentado, se você não estiver com a mão na obra. Enquanto está com a mão na obra, vai ter levante. Enquanto está com a mão na obra, vai ter opositores. Vai ter quem torce contra. Vai ter quem não vai querer ver você vencer. É aí que nós vamos olhar e dizer: estamos numa grande obra e não podemos parar. E a gente continua. O inferno se levanta, mas quem chamou foi Deus. Neemias recebe um convite para uma armadilha. Só que Neemias é um homem de Deus. E quantos convites para armadilha nós estamos recebendo, e muitas vezes nós estamos caindo em armadilha e nem percebemos. Aí nós temos que olhar para quem acha que nós não estamos fazendo a obra e olhar: estou numa grande obra e eu não posso parar. Aí o que eu acho interessante, irmãos, algo que eu anotei aqui que me chamou tanta atenção. Eles começam a olhar para Neemias trabalhando e eles querem parar. Aí eu imagino alguém falando para a pastora Edith: mas uma quarta-feira você vai para a oração? E a pastora Edith responde: estou numa grande obra e eu não posso parar. Eu imagino alguém perguntando para a missionária Ariane: mas uma vez você vai para ensaio de jovens? E ela olhando para eles e fala: eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Eu imagino alguém olhando para auxiliar Carol e dizendo: mais uma vez no culto, e ela dizendo: eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Nós precisamos entender que nós estamos em uma grande obra. Eu imagino alguém perguntando para a pastora Valdirene: mais uma vez nessa oração, eu estou em uma grande obra e ela não vai parar. Eu não posso parar, porque a obra do Senhor não pode parar. Só que muitas vezes o inimigo quer nos fazer descer, porque é o que ele queria que Neemias fazia: descer do altar, descer da fé, descer da posição, descer da santidade. Mas hoje, nessa noite, você vai declarar: eu estou numa grande obra e eu não vou descer. Eu estou numa grande obra e eu vou continuar. Porque a obra do Senhor, ela precisa continuar. Nós precisamos olhar para dentro de nós e pensar: qual o tamanho da obra que eu estou fazendo para o Senhor? Será que uma dor de cabeça pode parar a minha obra? Será que uma dor nas costas pode parar a grande obra? Nós precisamos olhar para a obra que nós estamos fazendo. Nós precisamos olhar. E quando nós falamos de obra, irmãos, nós estamos falando de tijolo, de cimento, não. É a obra que o Senhor tem nas nossas mãos. Será que nós estamos cumprindo? Nós precisamos entender que a nossa família é uma grande obra e nós precisamos cuidar. Eu estou numa grande obra. Qual obra? Cuidando da minha casa, cuidando da minha família. Isso também é uma grande obra e nós não podemos parar. Só que o problema é que tem gente trocando muralha por conversa. Tem gente que está trocando culto por conversa. Tem gente que está trocando culto por churrasco. Tem gente que está trocando culto por aniversário. Tem gente que está trocando culto porque a minha cabeça está doendo. Mas e se a gente olhar, vale a pena parar a obra por causa de um aniversário? Vale a pena parar a obra por causa de um churrasco? Se eu estou numa grande obra e eu não posso parar, o churrasco pode esperar o culto acabar. O aniversário pode esperar o culto acabar. A visita também pode esperar o culto acabar, porque a obra, ela continua. Só que às vezes nós queremos trocar. Neemias, ele sabia da missão que ele tinha.
Neemias sabia, o coração dele estava naquela obra. E será que o nosso coração também está na obra? Será que nós sabemos a missão que nós temos aqui na obra? Neemias, ele sabia a missão que ele tinha. E quantos estão parando a obra por causa de opinião dos outros? Quantos estão parando a obra porque fulano falou isso? Quantos estão parando a obra porque Beltrano está falando de mim? Quantos estão parando a obra porque eu não consigo ouvir isso e aquilo? Chegou a hora da gente entender que a opinião dos outros não vale a obra que você faz. A opinião dos outros não vale a obra, a missão que o Senhor tem na minha e na sua vida. O que os outros acham não pode parar a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Só que às vezes nós queremos parar a obra porque alguém deu um pitaco, ou porque alguém deu alguma opinião, ou porque alguém acha isso e aquilo. Mas a obra é do Senhor e ela não pode parar. Nós não podemos retroceder, nós não podemos olhar para trás. E eu vou falar uma coisa para os irmãos: o inimigo, ele insiste, o inimigo, ele persiste. Ele tenta uma vez, ele tenta duas e ele vai insistindo. E todas as vezes nós temos que ter resposta. Todas as vezes que o inimigo tentar, nós precisamos ter respostas. Só que às vezes nós não temos. Por quê? Porque não quero vir para a oração para permanecer a obra. Não quero ir para o culto de ensino para permanecer a obra. Não quero estar nos ensaios para permanecer a obra. A obra não pode parar porque um irmão não quer. A obra, ela não vai parar porque a missionária Ariane não consegue vir no ensaio hoje. Tem um outro irmão que consegue. A obra, ela não vai parar porque a pastora Edith não consegue vir na oração. Tem o pastor Batista, tem a pastora Valdirene e tem uma igreja que também quer ver a obra crescer. E a obra é constituída assim. É o que a pastora falou no início. Um está no som, o outro está na mídia, o outro está tocando, o outro está servindo água. Isso é a obra, ela não vai parar. O irmão que estava escalado não pode vir, mas a obra não vai parar. Tem alguém para substituir ele. A obra, ela precisa continuar. E como nós estamos fazendo essa obra? Será que na primeira dificuldade a gente está descendo? No primeiro problema a gente está descendo? Ou na primeira dificuldade eu vou olhar para essa campanha e vou dizer: restituição. O inimigo vai se levantar, mas eu quero a restituição. Eu quero a continuação. Eu quero continuar a obra. Não posso parar. Não posso retroceder. Nós não podemos deixar a obra parar. Nós não podemos deixar a obra retroceder. É um tema de restituição, restauração, transformação. E nós precisamos estar neste meio. É o 6º dia da campanha. Quinta-feira que vem encerra. Olha para dentro de você. Responda para você mesmo. Você está fazendo uma grande obra? A obra, ela está fluindo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos? Ah, missionária Vaneide, mas eu sou apenas líder da equipe de louvor. Mas a obra não vai parar, porque você é líder e tem alguém para você conduzir. Ah, mas eu sou somente líder dos jovens. Mas os jovens não podem parar, porque a obra, ela tem que continuar. Ah, mas eu sou só a líder das senhoras. Mas as senhoras não podem parar, porque a obra, ela tem que continuar. A obra não pode parar. Eu sempre falo isso e não esqueço. O meu pai faleceu numa quinta-feira. E para mim isso é fazer a obra e entender que a obra não pode parar. Na sexta-feira nós enterramos o meu pai.
E no sábado eu ministrei num congresso na Ebenezer, na sede. Porque eu entendia que a obra não pode parar. Porque é muito fácil fazer a obra quando tudo está favorável. Mas quando chegam os opositores, como é que continua a obra? Quando chegam as pedradas, como é que continua a obra? Quando chega o falatório, como é que continua a obra? É aí que nós vamos continuar a obra. Porque ela não vai parar. É na dificuldade que a gente vai olhar e falar: eu estou numa grande obra. Essa dificuldade não vai parar a obra. Ah, mas o meu celeiro está vazio. É aí que você vai olhar: eu estou numa grande obra e eu sei que o Senhor vai suprir. Missionária, mas vai cortar a minha luz. Você está numa grande obra e o Senhor vai suprir. Você está numa grande obra e ela não vai parar. Nós precisamos entender que a obra, ela é feita nos bons e nos maus momentos. Porque é muito fácil eu chegar aqui para a pastora Edith e falar: pastora, eu estou na bênção, eu estou a 1000 maravilhas. Mas quando você chega com o diagnóstico do médico não bom, quando você chega faltando água em casa, a sua adoração é melhor. Porque você entende que a obra não vai parar. Que uma enfermidade não vai te fazer parar, que uma luta não vai te fazer parar, que um problema não vai te fazer parar. Que não é porque o seu esposo não está aqui que a obra vai parar, não. Ela precisa continuar para ele ver a grande obra de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. E é através dessa obra que você vai ganhar ele para Jesus. Restituição, restauração, transformação. A mulher do fluxo de sangue, ela ouve falar de Jesus. E o interessante é que ela é curada porque ela ouviu falar de Jesus. Ela não podia estar no meio da multidão. E como que ela ouviu falar de Jesus? Alguém falou de Jesus e ela ouviu. Que alguém seja restaurado através do que ouve você falar de Jesus. Que alguém seja restituído ouvindo você falar de Jesus. E na sua casa não será diferente. A restituição virá na sua casa através do que você falar sobre Jesus. Ela é curada, ela é transformada porque ela ouviu falar de Jesus. Paulo, ele para um culto para atender alguém. Ele para o culto e vai atender Eutico que cai da janela. Aí eu pergunto: como é que está a obra da gente? Se alguém cair, será que a gente vai conseguir parar o culto para ir socorrer alguém? Será que a gente vai conseguir parar o culto para ir ajudar alguém? É noite de restituição e o Senhor está aqui para restituir a nossa vida. Levanta a sua mão nessa noite. Levante a sua mão e declare nessa noite: estou em uma grande obra e eu não vou parar. Estou em uma grande obra e eu não vou descer. Estou em uma grande obra e eu vou permanecer. Permaneça nessa obra. E agora nós vamos fazer uma obra que o Senhor colocou no meu coração. Queria que a pastora Edith levantasse nessa noite. Eu queria que a pastora Edith descesse aqui para baixo.